aí, pessoal, vamos lá. A gente vai falar agora de um assunto que ele é muito interessante também e ele já tem uma atividade mais prática, que é a classificação ABC. Ele já envolve números, um cálculo que não é um cálculo complicado, mas que é um cálculo que exige uma atenção. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês também. A gente vai estar falando sobre a classificação ABC, análise ABC. Só para ficar claro, o que é esse nome ABC? Ele é baseado num estudo de um cara italiano chamado Vilfredo Pareto, que ele foi convidado para fazer uma análise socioeconômica de uma cidade italiana. E ele identificou lá que 80% da renda da população estava na mão de 20% das pessoas. O que quer dizer isso na prática? Seria como se fosse assim, no total, a população toda ganha, no total, somando tudo, de todo mundo, R$100 mil. Vamos dizer que são 100 pessoas, tá? 100 pessoas juntas deu R$100 mil. E aí ele identificou que desses R$100 mil, R$80 mil estava na mão de 20 pessoas. E os outros R$20 mil estava distribuído entre as outras 80. Faz sentido, se a gente for pensar isso na prática? Classe, já viram falar? Classe financeira A, classe B, classe C, classe de miséria. Que é justamente isso. A classe A, são aqueles de maior poder aquisitivo, tem muito mais dinheiro do que somando todos os outros, só que são uma quantidade muito menor. Quantos bilionários nós temos no mundo? É um número muito pequeno. Então, esse estudo faz muito sentido. Então, a ideia aqui é justamente quando traz isso para o lado da administração de materiais, é considerar quais produtos têm maior importância para a empresa. Qual é aquele produto que realmente importa mais? Vamos pensar no cenário atual. Hoje, se for colocar lá um álcool em gel da vida, vai vender pra caramba. É um produto que precisa ter uma atenção maior? É. Em outro determinado cenário, é um produto que existe uma atenção tão grande? Não, porque é um produto que tem uma saída normal, é um produto que tem uma saída corriqueira. Então, esse é um tipo de análise que tem que estar sendo realizado sempre para poder saber se realmente está de acordo. Tá bom? Vamos lá, vamos entrar aqui no assunto. Então, ó, a diversidade de itens de estoque, o significado diferente de cada um deles em termos de quantidade e custo, faz com que a gestão do estoque seja ainda mais complexa. Imagina um supermercado que tem lá milhares de produtos diferentes. Eu vou tratar todos de forma igual? Não. Eu sei que tem um produto que vende muito em quantidade. Arroz, por exemplo, sai sempre. Leite, sai bastante. Eu vou dar o mesmo tipo de atenção, por exemplo, para um produto, deixa eu pensar aqui, um produto que deve sair bem pouco. Eu não tenho certeza, mas eu acho que um limpador de forno, por exemplo, daqueles devem sair bem com a quantidade bem menor, né? Eu tenho lá aquele monte de bebida, imagina bebidas. Refrigerante sai bastante, alguns sucos saem bastante, algumas bebidas alcoólicas saem bastante. Mas só que aí tem lá, por exemplo, um tipo de produto lá que é tipo um tipo de licor que é para poder complementar para fazer sodas, por exemplo, que sai bem menos. É um produto que não vai dar tanta atenção, por exemplo, como uma Coca-Cola. Entende? Então, eu tenho que saber, eu tenho diferentes significados para quantidade e custo para cada um para poder fazer essa gestão. Por isso que se torna mais complexo. Aí, vamos lá. Estudar e acompanhar cada um desses itens, conhecendo suas características, é uma forma de trabalhar adequadamente esses itens. E aí, por isso, a gente faz essa separação chamada separação com uma análise ABC, que é uma forma comum para fazer uma análise de estoque. Ela não é difícil. Ela pode se tornar complexa se você se prender pensando que é um cálculo matemático, mas não é, é uma análise de gestão de estoque. Então, para simplificar o conceito, podemos entender como a separação ou agrupamento de itens em grau de importância. Lembra que eu falei do agrupamento A, B e C? O A são os mais importantes, o B, os de média importância, e o C, o de menor importância. Vamos lá? Bom, então aqui só reforçando, é um importante instrumento que permite identificar os itens que têm uma necessidade de atenção maior. E aí a gente tem essa curva ABC, que aí de acordo com a sua importância relativa, que foi o termo do conceito de Vilfredo Pareto. Aqui, ó,
a gente tem falando como um exemplo. Está falando que os itens A são 8% dos itens, por exemplo. Seria dizer que de 10 itens, eles representariam, de 100 itens, desculpa, eles representariam 8 itens. Seria como se fosse assim, eu tenho 8 itens diferentes, esses 8 itens, somando tudo que eles venderam, eles sozinhos representam 75% do faturamento. Então, por exemplo, vamos dizer que o faturamento de 100 mil, esses 8 itens representariam 75 mil. Os itens B, que são 25%, ou seja, 25 itens, eles representariam juntos 20 mil reais, 20%. E os itens C, que são 67%, ou seja, de 100 itens, eles são 67. Todos eles representariam 5 mil só no total. Entendeu? 5% do faturamento. É essa que é a lógica. Vamos pegar aqui, eu vou abrir uma planilha de Excel e colocar isso em números, só para poder tentar exemplificar para vocês como que isso pode ser feito, tá? Espera aí que eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar para vocês aqui essa minha planilha de Excel aqui na tela. Espera aí. Vamos fazer até melhor aqui. Vou pegar esse outro slide que está aqui, na sequência, que ele já tem aqui também uma outra classificação, que é uma classificação que é a mais padrão. Tá? Está falando aqui que os grupos da classificação A, eles têm, correspondem a 80% do faturamento e são 20% dos itens. E aí, os outros da classificação B são mais ou menos 15% do faturamento e 30% dos itens. E os da classificação C representam mais ou menos 50% dos produtos em estoque e só 5% do faturamento, tá? Então, agora eu vou jogar aqui numa planilha. E aí, nessa planilha, eu vou fazer essa montagem. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, por exemplo, eu vou jogar aqui como se fosse um produto A até o produto J, C, produto D, produto E, G, H, I. Pronto, são só 10 itens, porque qual que é a ideia? Para mostrar para vocês aqui como seria, olha só, 20% dos itens seriam 2 itens, certo? Eu tenho aqui 10 itens, então se são 10 itens, 20% são 2. Como é que você sabe isso, professor? Você pega aqui 10 vezes 0,2, que seriam 20%, 2 itens. Aí a mesma lógica se aplica. 10 vezes 30%, que seria da classificação B, 3 itens, e 10 vezes 50%, que seria a classificação C, 5 itens. Então, esses 2 primeiros itens aqui são minha classificação A. Os 3 próximos itens são meus itens da classificação B, ou seja, aqueles de média importância. E os 5 últimos itens seriam minha classificação C, que seriam os itens de menor importância. Os 2 primeiros itens, lá falava que eles representam 80% do faturamento. Então, vamos dizer que seja um faturamento aí de 10 mil reais. Então, se são 10 mil reais, eles representam sozinhos 8 mil reais. Então, seria como se eu tivesse aqui, 5 mil reais no primeiro e 3 mil reais o segundo. Aí ele daria para mim os 8 mil reais. Depois, vamos voltar lá para o slide anterior. Ele fala aqui para mim que os da classificação C correspondem a 15% do faturamento. Então, 15% desse faturamento, vamos voltar lá para a planilha, 15% desse faturamento seria em torno aí de uns R$ 1.500. São 3 itens, então vamos dizer que cada item foi de R$ 500. E o restante, então, até aqui, eu já tenho 9.500. Então, para completar os 5% que faltam, seriam os R$ 500. Seriam esses 5 itens aqui. Seria a mesma coisa que eu falar que cada um deles foi de R$ 100. Se eu somo isso daqui, ele deu para mim exatamente os 10 mil reais. Então, ele está colocando justamente o que está falando dentro dessa montagem, desse cálculo que estava aqui nesse outro slide aqui, tá vendo?
colocando já dentro da sua soma, já tudo bem certinho. Vamos seguindo um pouquinho aqui. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Daqui para frente, vai ter uma explicação passo a passo de como fazer uma classificação ABC. Eu vou fazer o exemplo que está aqui no slide e vou fazer esse exemplo na planilha de Excel. Só que depois eu vou fazer manualmente. Se você entendeu visualmente já com a planilha de Excel, maravilha. Se você tiver tido dificuldade, você vê como que eu fiz manualmente. Se ainda assim não tiver dado muito certo, para ambos os casos, você entendendo ou não, vai ter uma bateria de exercícios para você fazer para mim, só de classificação ABC, tá bom? Que aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo para poder ficar bem claro como é que funciona isso. Vamos lá. Como é que funciona? Esse aqui é o que eu falei das porcentagens. Ó, ele mostra para mim, visualmente, assim, ó. Classe A seria assim. Ele representou para mim 70% do faturamento, só que só 620 itens do meu estoque. A classe B, de 70 para 90, são 20%. Representou 20% do faturamento, 1.000 itens do meu estoque. E 1.800, 1.900 itens, que é o exemplo que está aqui com o número, são só 10% do faturamento. Então, aqui eu tenho uma classificação 70, 20 e 10. 70% A, 20% B e 10% C. Ah, professor, está confuso. No exemplo anterior aqui, que o senhor pulou, o slide aqui está falando que é 80% A, 15% B, 5% C. Esse é até o mais padrão, tá? 80% do faturamento está na classe A, que são 20% dos itens. 15% do faturamento é a classe B, que são 30% dos itens. E 5% do faturamento seria 50% do estoque. Vou colocar isso aqui em números também, só para exemplificar e para mostrar para vocês a questão de porcentagem. Porque na prática, o que quer dizer? Eu posso ter várias porcentagens. Quem estiver cuidando do estoque que vai ter essa porcentagem. Nos exemplos que eu vou passar para vocês, sempre vai ter a porcentagem que é para vocês fazerem. O padrão é 80, 15, 5. 80A, 15B e 5C. Mas eu posso ter 70, 20, 10, como era do gráfico anterior, e no anterior ainda que estava mostrando como 75, 20 e... Como é que era? Deixa eu voltar aqui que eu esqueci agora o número. Era 75, 20 e 5 também. Então eu posso fazer essas montagens de acordo com o que eu estiver fazendo. Nesse daqui, se eu fosse estar montando, ele estaria colocando na minha mesma lógica. 8 itens do estoque representam... Desculpa, 2 itens do estoque representam 80% do faturamento, sozinhos. E aí a gente vai montando esse cálculo. Como que eu faço esse cálculo? Vou colocar aqui a ordem, passo a passo, para a classificação ABC. Primeira coisa que eu tenho que fazer, relacionar os itens que eu quero para o período que eu vou estar analisando. Colocando seu preço unitário, seu preço total e sua quantidade. Eu defino o valor total de consumo, coloco os itens em ordem decrescente, somo o total do faturamento e defino as porcentagens. Aqui, nesse exemplo, está colocando 80 na classificação A, 15 na B e 5 na C. O professor está confuso. Calma. Vou dar o exemplo em cima destes números aqui. Ó. Ele está falando para mim tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 itens. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou reproduzir esses itens. Eu vou fazer uma pausa rápida no vídeo aqui, que eu vou montar a planilha, tá? E aí eu já volto com a planilha pronta. Pera aí.